Crochê tubular. Vamos criar um tubo. Faça 15 correntinhas para prender o crochê tubular. Feito a última corrente, vamos fechar essas correntes com um anel de crochê, como já aprendemos na aula passada. O fio sempre para o lado de fora, o fio do novelo sempre para o lado de fora do crochê. E o fio do início do novelo sempre para o lado de dentro. Sem laçar o fio, vamos introduzir aqui na primeira correntinha, vamos laçar o fio, passar pela correntinha e pela laçada da agulha. Aqui fechamos nossas 15 correntes com um ponto baixíssimo e formamos esse anel de crochê. Vamos subir 3 correntes, que é a altura do ponto alto. Temos aqui o nosso primeiro ponto alto. Vamos laçar o fio, vou segurar este fio do início do novelo aqui junto com as correntes para arrematar, como já aprendemos na aula do anel de crochê. Vamos introduzir aqui na segunda correntinha, laçar e puxar. Vamos fazer o nosso segundo ponto alto. O nosso primeiro ponto alto é representado pelas 3 correntes. Vamos laçar o fio, introduzir na próxima correntinha e fazer um ponto alto. Vamos fazer um ponto alto dentro de cada correntinha até chegarmos na última correntinha. Este fio já trabalhei alguns pontos sobre ele, vou deixar de fora, já está bem arrematado. E vamos continuar aqui. Um ponto alto dentro de cada correntinha. Quando o fio desfia, ao puxar pela agulha, desmanche o ponto, olha, tá vendo? E faça novamente, para desde o início você aplicar aí o seu capricho especial em suas peças. Vou adiantar aqui um pouquinho o vídeo e vamos continuar. Um ponto alto dentro de cada correntinha, vai ficar assim. Estamos na última correntinha, vamos fazer o nosso último ponto alto. Esse fio está desfiando bastante. Veja, nós tínhamos 15 correntes, fizemos um ponto alto dentro de cada corrente. Aqui estou pelo avesso. Esse fio aqui que já foi trabalhado, você pode cortar rente para não atrapalhar. Caso você se sinta insegura, como já aprendemos anteriormente, passe um pouquinho de cola para tecido, espere 5 minutos e corte bem rente.
Vamos unir aqui o último ponto alto ao primeiro, que são as nossas 3 correntes. De baixo para cima, 1, 2, 3. Vamos introduzir, sem laçar o fio, dentro da terceira correntinha, laçar o fio e puxar e passar pela laçada da agulha. Aqui nós estamos praticando com o ponto alto, temos a nossa carreira fechada e 15 pontos altos. Vamos aqui, onde fizemos o ponto baixíssimo, sobre as correntes. Então, nós vamos começar aqui mesmo. Veja, lembra da técnica, em vez de 3 correntes, usar apenas 2, porque quando chegarmos no final da carreira, ela terá a altura de 3 pontos, recebendo o ponto baixíssimo. Então, aqui, em vez de 3, vamos usar 2 correntes para o nosso crochê tubular ficar mais bonito. Vamos introduzir aqui no ponto da frente e fazer um ponto alto. Nós vamos fazer um ponto alto dentro da carreira de base. Carreira de base é a carreira que está pronta. Vamos fazer um ponto alto dentro de cada ponto de base. Ponto de base é o ponto que está na frente, esperando para receber a agulha. Nós vamos fazer ponto alto sobre ponto alto, ou ponto alto dentro de cada ponto alto. O crochê, ele tem várias línguas, inclusive muda muito de uma região para a outra. Lembra do ponto baixíssimo? Nós costumamos falar ponto baixíssimo. Em algumas regiões do Brasil, eles falam ponto morto. E assim é com todos os outros pontos. Chegamos no último ponto, estamos com a segunda carreira completa, finalizada, e temos 15 pontos altos. Vamos fazer a mesma coisa, vamos fechar essa carreira com ponto baixíssimo. Aqui eu vou te dar uma dica do meu crochê. Veja que as correntes, elas ficam meia deitadas para a esquerda. Então, eu introduzo aqui, ó, no espaço entre as correntes e o ponto, laço, puxo e passo dentro da laçada da agulha, para que essa correntinha fique mais próxima do meu último ponto. Assim que eu ajustei, eu solto e vou fazer o ponto baixíssimo, fechando a carreira. Temos aqui 1, 2 correntes. Vamos introduzir dentro da segunda correntinha, laçar e puxar, passar por dentro da laçada da agulha. Fechamos a segunda carreira com ponto baixíssimo. E relembrando aqui o que eu disse, em vez de 3, fazemos 2 correntes, e quando a gente terminar a carreira, que a gente fazer aqui, olha, o ponto baixíssimo, nós temos a altura de 3 pontos, tá? Então, o seu crochê ficará mais bonito com 2 correntes e um ponto baixíssimo do que com 3 correntes e 2 pontos baixíssimos. Agora aqui, vou aproveitar o crochê tubular para ensinar a você um método mais avançado de fazer aqui um ponto alto falso, porque aqui, num trabalho grande, a gente vê todas essas correntinhas magras e o crochê não se apresenta muito bonito.
Então, vamos fazer aqui um falso ponto alto. Observe. Fechamos com um ponto baixíssimo. Vamos alargar um pouco a nossa corrente. Você pode até alargar bastante no início, ó. Deixei ela bem alta. Depois você vai diminuindo, depois que você já tiver praticado algumas vezes. Observe, eu vou girar esta corrente. Como nós fizemos lá no nozinho inicial, vou fazer de novo. A agulha está nessa posição, vamos dar uma volta completa e levar a agulha para a mesma posição de novo. Observe. Veja que o nosso fiozinho está torcido. Agora, nós vamos laçar o fio, introduzir no mesmo lugar, dentro da corrente que nós fizemos o ponto baixíssimo, 3 laçadas na agulha. Vamos laçar, passar por dentro de 2 laçadas. E não vamos passar uma laçada dentro da outra para finalizar o ponto. Nós vamos encaixar esse fio e passar, olha, por detrás da laçada, prendendo. Temos 2 fios, vamos laçar, passar por dentro das 2 laçadas que vai estar mais apertadinho. Observe que aqui nós tínhamos as correntes bem magrinhas e aqui nós temos um ponto falso, mas mais gordinho. Vai ficar o seu crochê muito mais bonito. Vamos fazer aqui novamente ponto alto dentro de ponto alto para a gente fechar essa carreira sobre o ponto alto falso, que aí vai ter uma pequena mudança. Vou adiantar aqui o vídeo até chegarmos no último ponto. Chegamos no último ponto, estamos com 15 pontos na terceira carreira também e vamos fechar. Observe aqui, quando nós vamos fazer o ponto baixíssimo, não podemos fazer dentro do primeiro ponto, do ponto alto falso, porque não fica bom. Então, nós vamos pular este ponto aqui e vamos fechar aqui, no segundo ponto. Para você ter um crochê assim mais avançado, vamos fazer diferente aqui. Em vez de nós introduzirmos aqui no ponto, veja, nós vamos introduzir aqui no fiozinho de trás, tá vendo? No fiozinho de trás. E vamos fazer aqui o ponto baixíssimo. Agora, esse ponto aqui que nós pulamos, que era o nosso primeiro ponto alto, agora ele não será o primeiro. O nosso primeiro será o ponto da frente, o segundo, onde nós fizemos o ponto baixíssimo, e quando chegarmos aqui no primeiro, vamos fazer sobre ele o último ponto da carreira. Então, aqui, feito o ponto baixíssimo, no fio de trás, vamos fazer a mesma coisa, um falso ponto alto. Então, nós vamos alargar aqui a nossa laçada, puxando assim para cima, vamos dar uma volta, laçar o fio, e aqui onde nós introduzimos na correntinha de trás, no fio de trás, agora nós vamos pegar os 2 fios, veja, vamos introduzir aqui na frente, ó, pegando os 2 fios. Então,
Para pegar melhor, observe, coloque a agulha assim, ó, deitada para baixo. Aqui é o ponto, ó. Fizemos no fio de trás, agora nós vamos introduzir aqui, levar lá para trás. Observe que agora nós pegamos os 2 fios. Vamos laçar este fio, passar pelo ponto, 3 laçadas da agulha. Vamos laçar o fio, passar por dentro de 2 laçadas. E esta última laçada, não passaremos dentro da laçada da agulha. Nós vamos encaixar ela aqui na cabecinha da agulha e passar lá por trás, olha, por trás da laçada. Ela vai ficar assim, torcidinha. Agora sim, laçamos e passamos por dentro das 2 laçadas. Aqui nós aprendemos um falso ponto alto dentro do crochê avançado, que vai melhorar muito, muito. Observe aqui as correntes magras, vai melhorar muito o seu crochê. Então, agora aqui, nós vamos fazer novamente a carreira. Vou adiantar aqui o vídeo um pouquinho, um ponto alto dentro de cada ponto alto, até chegarmos lá no nosso penúltimo ponto. Observe, aqui, circulamos e estamos aqui com um total de 14 pontos. Nós temos que fazer o ponto 15. Observe que aqui não tem mais ponto. E nós vamos fazer sobre aquele ponto que pulamos, certo? Nós fizemos aqui, veja, nós tínhamos esse ponto aqui, o falso ponto alto, nós pulamos ele e iniciamos a carreira no segundo ponto. Então, aqui nesta carreira, nós iniciamos no segundo ponto e ele, que era o primeiro, agora será o último, só isso. Então, nós introduzimos aqui, olha, neste fio que está sobre o falso ponto alto e fazemos o nosso ponto número 15. Vou fazer de novo. Aqui é o penúltimo ponto, considerado como o último, porque não temos ponto à frente, mas à frente nós temos esse fio aqui, que está sobre o falso ponto alto da carreira de baixo. Então, olha, em cima dele, tá vendo a agulha? Nesse fio aqui, em cima do ponto falso, fazemos o nosso último ponto. E agora, tudo igual. Não podemos fechar aqui, veja, porque é um falso ponto alto, nós vamos fechar lá no segundo. Em vez de pegar aqui no ponto completo, para ficar bonito, nós vamos pegar aqui, olha, no fiozinho de trás e deixar o da frente. Laçamos, fechamos aqui com um ponto baixíssimo. Vamos fazer o falso ponto alto de novo. Esticamos aqui o nosso fio, faça um tamanho grande para iniciar até você praticar. Depois você diminui essa laçada. Gira a agulha, laça o fio. Agora veja, o fiozinho de trás está aqui, o da frente está aqui. Veja que eu vou encaixar a agulha aqui, ó, no primeiro fio, levar para trás. Os 2 fios agora estão debaixo da agulha. Vamos laçar e puxar. Laçar, passar por dentro de 2 laçadas, olha. 1, 2. E aqui não vamos passar dentro da laçada. Vamos
prender ele aqui na cabecinha da agulha e vamos passar lá por trás, ó. Veja onde sai a agulha, atrás da laçada, e gira, alarga, puxando assim pra cima, lace o fio, passe por dentro das duas laçadas e finalizamos o falso ponto alto. E você pode praticar mais carreiras. Ele é um pouquinho mais complicadinho, mas você já aprende essa técnica de crochê avançado para fazer o seu crochê tubular já dentro de um crochê avançado, um crochê bem bonito. Dá para você ver aqui um pedaço maior, que aqui as correntinhas ficam magras, e aqui, olha, nós temos o nosso falso ponto alto, gordinho, combinando com os outros, bem bonito. Sem esquecer que quando você chegar aqui no último ponto, você terá 14 pontos e você tem que fazer o último ponto aqui, neste fio que está sobre este ponto que nós pulamos, certo? O crochê tubular, ele é muito usado para barra de blusas, punhos e até mangas de camisa, mangas de blusa de manga comprida. Assim, olha, ele faz uma manga com perfeição, usado para vasos, cobrir potes, enfim, ele é muito, muito usado na decoração de um modo geral. Você pode fazer em pontos altos, veja, aqui eu fiz um com fio mesclado, olha que bonito você fazer um vaso, uma cesta, cobrir um pote com um fio assim mesclado. Aqui eu fiz um fio lilás, veja, ponto alto. E aqui dá para você ver melhor o que eu ensinei. Aqui eu fiz tudo com 2 correntes, 3 correntes e depois dentro do crochê intermediário 2 correntes para iniciar. Você observa que aqui nós temos esse corte em todas as carreiras. É bem feinho, tá vendo? E essas correntes bem magrinhas também não fica muito bom. É o que nós aprendemos dentro do crochê intermediário. Mas aqui com a dica do crochê avançado, você vai perceber que quando nós fazemos o ponto baixíssimo no fio de trás e depois introduzimos aqui na frente, pegando os 2 fios para fazer o falso ponto alto, ele vai eliminar esse corte aqui, ó, feio, tá vendo? Então, você vai para um crochê tubular assim, já com dica avançado, crochê avançado, e um crochê assim, bem bonito, que você já pode praticar e aprender qualquer peça em crochê tubular, inclusive para vender. Você pode praticar assim no ponto alto, aqui também eu fiz ponto alto, aqui ponto alto. Você pode praticar assim no crochê tubular ponto baixo, tá? Então aqui, ó, isso aqui é um tubo de papel toalha, tá? Eu cortei os pedacinhos para encaixar assim, para você ter uma ideia melhor de que é um tubo. Inclusive, esse tubo, eu trouxe aqui uma foto, olha, para você ter uma ideia melhor de
tudo que você pode fazer. Você pode praticar em ponto alto, esse aqui que nós fizemos agora na aula, pode praticar em meio ponto alto e em ponto baixo também, sempre fechando as carreiras com um ponto baixíssimo. Então, veja aqui, isso aqui é um tubo, certo? O tubo, ele pode ser aberto, como nesse caso aqui, para fazer uma manga de blusa, certo? Ele seria aberto. Ou pode ser fechado para construir vasos, para cobrir potes. Ele pode também ser fechado. Eu fiz aqui um exemplo, ó. Aqui é em meio ponto alto. Você pode praticar em meio ponto alto também. Aqui eu fiz um porta-copos, observa. Aqui eu tenho um copo comum de cozinha, tá? E eu contei as correntinhas, fechei a correntinha e subi essas carreiras, tá? Você pode fazer colorido para sua cozinha, para os copos das crianças, fica muito bonito. E no caso aqui, veja que esse tubo é fechado, certo? Então aqui, olha, nós poderíamos também fechar aqui e subir o tubo para cobrir o copo todo, para cobrir um pote, para cobrir um vaso, entendeu? Então ele tem duas funções como tubular, tanto para cobrir alguma coisa com fundo ou para usar em roupas como barras, golas e também mangas de roupas de crochê. Pratique bastante, pratique em ponto alto, em meio ponto alto, em ponto baixo, pratique o falso ponto alto para que você já entre assim, de início, já fazendo um crochê avançado, pronto para vender. Passemos para o próximo vídeo.